Olá, meu nome é Ana Cláudia. Este é um vídeo apresentado à disciplina de Direito Administrativo e nós vamos tratar sobre órgãos e agentes públicos. Junto com minha amiga Silvia Nilo, nós preparamos um conteúdo para esclarecer um pouco das dúvidas referentes a este assunto. Para começar, nós vamos conceituar órgãos públicos, que está no artigo 37 da Constituição Federal, que diz assim: órgão público é o centro de competências, unidade de ação instituída para o desempenho das funções estatais por meio de seus agentes que ocupam cargos públicos, cuja conduta é imputada à pessoa jurídica de direito público interno a que pertencem. Assim, órgão público é uma unidade de atuação integrada por agentes públicos que compõem a estrutura da administração para tornar efetiva a vontade do Estado. Como exemplo, temos o Ministério Público, Secretaria de Educação, Tribunal de Justiça, Presidência da República, Ministério da Fazenda. São, pois, unidades de ação com atribuições específicas na organização estatal e que, como centro de competência governamental ou administrativa, possuem funções, cargos e agentes. Na classificação dos órgãos públicos, os órgãos integram a estrutura do Estado e das demais pessoas jurídicas que fazem parte da administração estatal. Dada sua complexidade, os órgãos são classificados em diferentes escalas estatais, quer em função de sua estrutura, quer em relação às suas funções especializadas. Os órgãos públicos podem ser classificados quanto à posição estatal, quanto à sua estrutura e quanto à sua atuação funcional. Sendo assim, os órgãos públicos, quanto à posição estatal, podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os órgãos independentes têm origem na Constituição Federal e representam um dos três poderes do Estado, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, sujeitos tão somente aos controles constitucionais de um sobre o outro. Além disso, fruem de autonomia financeira, administrativa e política. Quanto à posição estatal, os órgãos independentes são constitucionais, representativos dos poderes legislativo, executivo e judiciário, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, só sujeito aos controles constitucionais de um poder pelo outro. Exercem principalmente as funções outorgadas diretamente pela Constituição, desempenhadas por agentes políticos segundo as normas especiais e regimentais. Como, por exemplo, temos a chefia do Poder Executivo, Congresso Nacional, Tribunais de Justiça. Os órgãos autônomos são os que se localizam na cúpula da administração, ou seja, localizados no alto da estrutura organizacional da administração pública, abaixo dos órgãos independentes e a eles subordinados. Tem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, com função de planejamento, supervisão, coordenação e controle de atividades, por exemplo, ministérios, secretarias estaduais e municipais. Os órgãos superiores são os que detêm o poder de direção, controle e decisão sobre os assuntos de sua competência, atuando sob subordinação hierárquica, não fluindo de autonomia financeira. Como exemplo, temos chefias de gabinete e inspetorias gerais. Órgãos superiores são os que detêm poderes de direção, controle, decisão e comando de assuntos de uma competência específica. Os órgãos subalternos são todos aqueles os demais que se acham sob o comando dos órgãos superiores ou mais elevados, ou seja, sujeitos hierárquica e funcionalmente aos órgãos superiores, e tem como atribuição principal a execução. Não tem autonomia técnica nem financeira, não tem nenhum poder de decisão, apenas cumprindo ordens. Como exemplo, temos o almoxarifado da Secretaria do Ministério da Fazenda, portarias de prédios públicos e repartições que atendam à coletividade. Quanto à estrutura, podem ser classificados em simples ou compostos. Simples são aqueles constituídos por um centro de competência com a chefia de gabinete e de ministério. Compostos são aqueles integrados por outros órgãos públicos menores, com a mesma função principal, como a Secretaria de Saúde, formada entre outros por hospitais e postos de saúde. Quanto à atuação funcional, podem ser singulares ou colegiados. Órgão público singular é o que atua e decide pela manifestação de um só agente, que é seu titular, como o Presidente da República. Órgão público colegiado é o que decide e age pela manifestação da vontade da maioria de seus membros, como o Conselho de Defesa Nacional.
Continuando no nosso assunto, agora nós vamos tratar sobre os agentes públicos. O termo agente público é a forma generalizada de designar um indivíduo que desempenha uma função na administração pública. Ao denominar o trabalhador como agente público, não há uma definição se ele é um agente político, um servidor público, se exerce de forma permanente ou provisória a sua função, se possui ou não remuneração, se foi designado, eleito, contratado ou nomeado para a função que ocupa. Os agentes públicos podem ser divididos em duas maneiras: agentes públicos de direito e agentes públicos de fato. Os agentes públicos de direito possuem vínculo formal e legítimo e se subdividem-se em outras categorias. Os agentes públicos de fato não possuem um vínculo oficial, mas exercem sua função pelo interesse público e se subdividem em putativos e necessários. Os agentes públicos putativos desempenham sua função em condições normais da administração pública. E os agentes públicos necessários, estes laboram em situações de emergência ou calamidade. Na doutrina, assunto que diverge muito entre vários autores, os agentes públicos podem ser caracterizados em agentes políticos, agentes honoríficos, agentes delegados, agentes credenciados, agentes administrativos e agentes militares. Cada um possui as suas funções e outra diferença importante que é importante destacar é entre cargo, função e emprego. Cargo é gerado por lei, no qual cada administração fixará as atribuições, remunerações e o que mais entender necessário, e é ocupado pelos servidores públicos. Na função, o indivíduo que exerce função pública significa que não possui cargo nem emprego público, seria um agrupamento de atribuições. E o emprego se diferencia do cargo público pelo tipo de vínculo que o indivíduo possui com a administração. Por ser regido pelo regime seletista, consequentemente, este possui um vínculo empregatício, portanto, subordinado à CLT. É notório a importância da classificação dos agentes públicos na seara administrativa para sua correta e objetiva definição e atribuições adequadas às diversas classificações que o tema possui. Por isso, nós temos que se aprofundar no estudo. E para que você possa se aprofundar em outros assuntos da administração pública, outros colegas também estão gravando vídeos referente a esses temas, no qual você poderá conferir aqui nesse canal. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima!